Muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal. Essa live direto no ponto é para você que tá aí, que quer se conectar com o universo, que tá querendo estar de encontro com aquilo que o universo tem para te dizer, que quer ouvir um toque, que quer ter a conexão astral. Essa live é para você. Porque para a gente conseguir ouvir os sinais que o universo tá dando pra gente, a gente precisa primeiro ouvir o sinal que a gente está dando pra gente mesmo. Então tudo vai depender de eu conseguir acolher aquilo que está dentro de mim primeiro. As verdades, dolorosas ou não, para que a gente consiga, enfim, estar conectado com o universo. Porque tudo que está fora está dentro da gente também. O universo só vai trazer uma resposta para a gente daquilo que está dentro da gente. Então, se você quer estar conectado com o universo, você tem que estar conectado com aquilo que realmente está dentro de você. E não com aquilo que você acha que deve ser o certo para estar conectado. Consegue perceber que há uma diferença grande do que realmente está dentro da gente para aquilo que a gente acredita ser o que deveria ser o certo? Às vezes a gente compra uma verdade, às vezes a gente acredita que uma coisa é o ideal e buscando esse ideal e deixam de buscar aquilo que realmente está dentro da essência dele. Eu tô aqui convidando a Joelma para entrar, a Jo já tá entrando para participar da live com a gente e bater um papo muito reto, muito direto no ponto com a Jojo. Ei, Dani. Beijo, boa noite. Seja bem-vinda. Uma delícia esse papo. Nossa, eu fico toda energizada. Normalmente eu fico assim na quinta e aí agora hoje a gente adiantou por questões de agendas e sincronizou, aí hoje já foi outra vibe também, impressionante, assim, fico muito animada de live. Dani, eu perdi sua introdução, porque eu apertei alguma coisa aqui, eu caí e voltei. Eu tava falando, né, que essa live é para quem quer se conectar com o universo, para quem quer ouvir um sinal do universo, para quem tá esperando um sinal do universo. Essa live é para isso, porque se a gente quer se conectar com o universo que está fora da gente, ouvir os sinais dele, a gente precisa primeiro estar conectado dentro, com aquilo que está dentro da gente, né? Que muitos de nós aprendemos que há um jeito certo, um jeito ideal de viver uma vida como deve ser, e aí a gente acaba passando grande parte da nossa vida buscando por esse jeito certo de viver e acaba se desconectando daquilo que realmente está dentro da gente, que está aqui dentro do peito. Às vezes o nosso desejo, a nossa vontade é diferente daquilo que a gente idealizou que deve ser. E nessa a gente acaba ficando desconectado de nós mesmos primeiro e aí do universo. Então, para quem quer se conectar com o universo, primeiro a gente precisa trazer o poder da nossa verdade para dentro da gente, para depois fazer essa conexão. Nossa, que legal, né? E quando a gente ouve alguém falando assim, parece tão simples, né? Fazer esse movimento de se conectar conosco mesmo, de conseguir sair desses padrões que são impostos socialmente, mas isso às vezes causa tanto dor, né, na gente, por a gente não conseguir fazer algo que é tão simples. Imagine, você conectar-se consigo mesmo. Aí você falando sobre tudo isso, eu lembrei de uma frase que um dia eu postei, que é uma mente barulhenta, ela não escuta o coração. Então, às vezes nós ficamos tão apegados aos nossos pensamentos, a tudo que queremos, a tudo que não temos, a tudo que gostaríamos que fosse, e acabamos nos desconectando com o que realmente é. E vamos aí vibrando naquele vazio, uma sensação de não conseguir conquistar aquilo que de fato queremos. Por quê? Nós não estamos escutando o nosso sentir.
o nosso termômetro, que é justamente a base do nosso, né, o nosso coração, nossos sentimentos, as nossas emoções. E não é uma tarefa muito fácil, né, Dani? Nem um pouco, né? Porque quando a gente idealiza que a maneira certa de ser é tal, a gente acaba julgando errado, né, o outro, porque o que me faz feliz não necessariamente é o que faz a Joelma, né? Porque todo mundo quer ser feliz. No fundo, a moral da história, todo mundo tá querendo ser feliz, né? Então tá cada um fazendo o que acha melhor para si. Mas aí a Jo me vê pintando cabelo de rosa. Nossa, mas ela pintou cabelo de rosa. E aí julga errado aquilo que me faz feliz, que eu acho que rosa fica bonito na minha pele, fica um contraste lindo, e eu gosto de pintar meu cabelo de rosa. E aí, esse julgamento, né, que primeiro, muitas vezes, a pessoa é muito lastimável, né, a pessoa que julga muito o outro, está julgando muito a si mesma também, então ela acaba sofrendo muito nesse sentido de que quando vem a verdade de dentro dela, ela sequer consegue admitir, então fica tentando viver uma ilusão. Ela não vive uma realidade conectada com os valores que estão dentro dela, com a vontade dentro dela. Ela vive uma realidade de acordo com uma ilusão, com uma mentira daquilo que ela acha, que ela enfiou na cabeça dela, que é o que tinha que fazer. E aí ela nunca consegue viver, olhar para essa verdade que às vezes não tem nada a ver com a família margarina, que é o que dizem que deveria ser o certo. E muitas das vezes, né, Dani, quando a pessoa para observar essas questões, essa busca, ela às vezes não faz nem sentido para a própria pessoa. Mas essa vontade de estar sendo pertencente, de fazer parte de algo, faz com que ela continue permanecendo em padrões que para ela não faz mais sentido e gera dor. Por isso que é legal falarmos bem abertamente, né, em relação a isso, para trazer essa reflexão, para ver se esses padrões que nós estamos nos colocando no nosso dia a dia se são verdadeiramente nossos ou não. E se não, como nós vamos fazer para movimentar, né, para ter mais prazer e equilíbrio no nosso dia a dia. Como você disse, nós estamos sempre à busca do nosso prazer, da nossa alegria e da nossa realização, né? Exatamente, né? Porque muito é imposto, né? Sobre a criança que está ali brincando, está só ali brincando, vivendo a vidinha dela. E aí tem um pai ou uma mãe que é o Deus dela, né? A criança, ela olha para o pai, para a mãe, o herói, então ela vai querer fazer tudo para agradar. Então tá aquele pai ali falando, ou mãe, né? Hoje em dia eu imagino a quantidade de gente que fala, nossa, ela vai ser famosa. Nossa, ela vai ser artista de TV, ou ela vai ser blogueira, ou ela vai ser uma estrela. E às vezes a criança, ela até é muito esperta, muito inteligente, mas ela é uma pessoa que nem gosta muito de dar as caras, né? Mas por causa de uma expectativa que foi criada, uma história que foi dita a ela que ela deveria ser, ela passa uma vida tentando reforçar aquilo que disseram que era o certo para ela, e ela acaba não se permitindo ser aquilo que está dentro dela. Percebe? Ela passa uma vida tentando reforçar, validar aquilo que diziam para ela, e é aquilo que ela tenta devolver para as expectativas do mundo. Então ela fica uma vida inteira tentando bater aquela meta que não é aquilo que está dentro dela, e de repente, se ela quer quebrar esse padrão, nossa, mas como assim? Como você, né? Primeiro fica aquele tenho que ir para ele me, né? Essa tentativa de ser aceita, aquele desespero de ser se sentir acolhido, se sentir parte. Então vai tentando preencher essa expectativa a todo custo, sem se permitir pensar, não gosto disso. Não é o que eu quero fazer, na verdade. Eu quero ficar quietinha e quero fazer um trabalho bem silencioso. Não queria estar aqui falando, não queria dar as caras. Eu quero ficar na minha timidez, na minha família, quero ser dona de casa, quero viver uma vida bem básica. Mas não, como foi feita uma promessa de uma coisa muito estrela, muito coisa, a pessoa se sente na obrigação de preencher essa lacuna e aí a própria vida fica um vazio. Ela não consegue admitir a própria verdade e não tem nada a ver com aquilo ali que disseram para ela que era o que ela era.
Faz sentido para você, Ju? Sim, mas me faz mais sentido ainda quando você traz a fase da infância, né? Porque as crianças, geralmente, elas têm essa tendência mesmo de querer agradar o pai, a mãe, as pessoas ali que ela admira e que, né, fica ali na questão da posição do respeito. Mas o que nós observamos é que tem ainda muitos adultos que não saíram dessa fase, de ainda querer estar fazendo algo para agradar o externo e às vezes não agrada a si mesmo, ou seja, não tem vibração. Se não tem vibração, não tem energia. Então a pessoa vai remando, vai remando, vai remando, não consegue galgar aquilo que deseja e se sente muito cansada. É como se estivesse dando soco em ponta de faca. Porque, na verdade, aquilo que ela quer não faz sentido para ela naquele momento, porque, na verdade, ela não quer. Ela quer simplesmente agradar o outro. Não percebe muitas vezes que agradando a si mesmo, o outro, se de fato está preocupado e gosta dela, vai ser uma consequência de também entrar na vibração dessa boa energia de estar agradando ao todo. E às vezes nós não percebemos isso. Ou às vezes isso não é falado. Ou às vezes não percebemos de verdade que nós não queremos aquilo. Foi tão colocado, como você disse, que tinha que ser assim, que eu acabei acreditando que tinha que ser assim. Por que que eu falo isso? Experiência própria. Eu tinha tanta pirraça, tanta birra, que tinha que ser assim, que eu queria, porque queria passar na universidade para fazer o curso de Direito. Mas o universo disse, não, não é assim. Não foi isso que você se projetou para fazer aqui nessa encarnação. Então não dava certo. Mas eu estava em dor. Por quê? É a pirraça, é a birra daquela criança que vai bater o pé para conseguir aquilo que acha que deseja, né? Então, tendo essa abertura de começar a fazer essa análise no interno, nós paramos de brigar com o universo e vamos entrando no fluxo da vida. Porque não existe ali uma receita. Nós falamos disso, né, na última live. Não existe um jeito certo, não existe uma receita. É tudo sintonia e vibração. Então, talvez eu estava ali querendo ser advogada porque numa ideia eu queria ajudar pessoas. Olha só. E hoje o trabalho que eu faço, né, eu não posso falar que eu ajudo pessoas, porque elas têm que querer fazer esse movimento, mas estou ali como uma intermediária para que ela se perceba, para que ela possa se ajudar. Então, eu estou fazendo a mesma frequência, só não estou na mesma direção. E muitas vezes tem pessoas que estão aí tentando bater a cabeça com o que não é, porque não abre o leque, não consegue olhar ao seu entorno o que ela verdadeiramente quer. Eu gosto muito da psicanálise, quando fala, a pessoa, né, eu quero uma casa, mas você é uma casa para quê? Porque eu preciso de um lugar para morar. Você precisa de um lugar para quê? Porque eu preciso de uma segurança. Então, na verdade, ela pensou na casa, mas o que ela deseja verdadeiramente é ter a segurança, tanto para ela quanto para os seus. Quando nós vamos fazendo esse caminho, entrando nessa psique e entendendo o que nós verdadeiramente queremos, fica muito mais, não sei se simples, mas fica mais focado para que possamos conquistar, né? Exatamente. Porque é isso, né? Aí a pessoa acha que quer uma casa, porque disseram para ela que tinha que ter uma casa para se sentir segura, para se sentir feliz. E aí ela consegue o objetivo de sucesso, mas não se sente bem, se sente uma bosta, porque na verdade o que ela queria era se sentir segurança. Então, se ela é uma pessoa muito insegura, e o que ela realmente quer é segurança, se ela é uma pessoa muito insegura e o que ela realmente quer no coração é segurança, ela talvez tenha que fazer um trabalho, né, como o que eu fiz para mim, de pegar uma faixa preta, de fazer uma arte marcial, para me sentir segura, fisicamente segura, de andar no mundo, de que não vai ser qualquer coisinha que vai me ameaçar e que qualquer um vai me dar um peteleco, eu não vou saber me defender. Talvez seja essa segurança que a pessoa precise também, não só a do teto da casa, enfim, só mesmo olhando para isso tudo, né? Eu vou trazer aqui um exemplo pessoal também com relação a isso, que é o fato da gente viver uma vida, às vezes, dentro de uma negação daquilo que está dentro da gente. Porque, no meu caso, por exemplo, eu tinha um medo tão grande de rejeição, mas tão grande, era uma dor de rejeição tão enorme na minha vida, de medo dos outros não gostarem de mim, que aí o que eu enfiei na minha cabeça? Ah, não quero socializar, não gosto de gente, não quero ver ninguém.
Então, eu fiquei vivendo dentro dessa dor, que aí doía muito mais. Quando a gente não admite pra gente o que realmente está. Porque por dentro, tudo que eu queria era me conectar com pessoas. Tudo que eu queria era ter um círculo social bacana. Mas aí, por medo de ser rejeitada, eu criei um ranço na minha cabeça de que não preciso de ninguém. Eu vou ficar aqui com as minhas coisas, com a minha vida, minha vidinha, o meu trabalho, e tá tudo certo. E aí o que acontece? A dor só perdura mais tempo. A dor fica ali até a hora que você consegue olhar para ela e admitir, sair da negação, sair da ilusão, da mentira, porque todo mundo quer se conectar, todo mundo tem essa necessidade de sentir conexão, de se sentir acolhido, de se sentir amado, de ter amigos. Não precisa ser 1 milhão de amigos, mas alguns amigos, ninguém pode se isolar completamente e achar que tá bem, mas o meu medo de ser rejeitada era tão grande que eu preferia ficar isolada, né? E aí a gente vive numa faixa de negação, de isolamento, de proteção, sem nem sequer conseguir admitir o que está dentro de si. Eu acho isso muito marcante e muito importante da gente reconhecer, né, que só quando eu olho para essa verdade como ela é, que eu começo a ter alternativas de buscar meios de solucionar aquela dor. Porque quando eu não consigo admitir que aquela dor está ali, ela fica sendo uma inflamação ali no escuro, que você vai dando pancada naquilo, vai esbarrando naquilo, mas você não vê. Então, quando você coloca luz naquilo, que consegue admitir que aquilo está ali, você começa a ter a possibilidade de sair daquela dor. Mas dói olhar para aquilo e falar, nossa, eu tenho medo de ser rejeitada, gente, caraca, é isso, eu tô esse tempo todo dizendo que eu não gosto de gente. Né? Dani, quando foi que você teve essa virada de chave, que você conseguiu perceber isso? Que você, na verdade, estava com medo de ser rejeitada? Tem uns 3 anos atrás, aí, 4, que caiu essa ficha, assim, sabe? Mas em qual movimento que você conseguiu encontrar? Então, foi uma questão. Tem a ver com aquela fase de que eu tava muito saco cheio das pessoas que não ouvem, né? Lembra que eu falei na outra live que foi divisor de águas na minha vida? E aí eu falei, ninguém ouve, todo mundo é superficial, eu não quero saber dessas pessoas, e não faz sentido, eu vou ficar na minha casa estudando mesmo, que é a melhor coisa que eu faço, eu ficar vendo, né? Se é pra ver monólogo, eu tenho muito isso, muito fixo na cabeça. Se é pra ver monólogo, eu prefiro assistir uma palestra da Andresa Molina no YouTube, entendeu? Porque, afinal de contas, pelo menos eu vou ouvir, vou canalizar, vou botar a minha atenção, meu ponto de atração naquilo que me interessa, e não coisas aleatórias de reclamação, de não sei o quê. Então, nessa fase, eu falei, não gosto de gente, não quero saber de gente é muito chato, rarará. E fazendo todo um trabalho de psicanálise, que eu naquela altura estava iniciando esse meu trabalho de psicanálise, a minha psi meio que, né, você tem que socializar, Dani, você tem que buscar conexões com pessoas. E tem! E foi a melhor coisa que aconteceu, porque aí nesse movimento, né, que a psi meio tipo, cara, você só estuda e trabalha, você tem que, né... Não, mas eu tô feliz, não sei o quê. Não, então, mas faz um movimento para fora, vai se conectar com pessoas, é importante, dá uma olhadinha nisso. Então eu acabei, pelos meus meios, do meu jeito, buscando pessoas para dar os meus rolês que eu dava sozinha, enfim. E hoje em dia não é assim, nossa, como eu tenho 1 milhão de amigos, mas eu tenho bons laços sólidos, fortes, firmes, que eu sei que eu posso contar, que estão aí para mim, né? Lógico que ao longo da vida eu fui coletando grandes amizades que se conectam comigo até hoje, mas essa dor, logo que eu vim morar aqui em Paraty, foi muito grande, assim, foi muito intenso, porque era uma cidade nova, que é uma cidade até um pouco difícil de se integrar, a gente conversa sobre isso, assim, é um pouco difícil fazer amizade. E aí eu falei, não quero, já que vão me rejeitar mesmo, então não quero. E aí essa virada de chave foi mesmo realmente através da psicanálise, né? Tipo, cara, vai ver isso, faz um movimento, vai dar uma volta, sai um pouco de casa, você não pode só trabalhar e estudar. Não, eu tô bem. E aí sair da negação, sair da ilusão que eu criei na minha cabeça e olhar para aquilo com verdade e admitir, não, tem uma dor aí, eu tô com medo de ser rejeitada, então vamos lá com medo mesmo.
Foi uma resolução de um círculo da vida essa semana. Essa frase veio muitas vezes. Vamos lá com medo mesmo, fazer amizade, vamos lá com medo mesmo, falar com as pessoas e conhecer gente nova, porque você precisa se sintonizar com alguém. Você não pode ficar isolada, só trabalhando com seus clientes. Você precisa de pessoas na sua vida. Que legal, porque nessa sua vivência você trouxe aí duas ferramentas que nos auxiliam no nosso dia a dia, né? A psicanálise e o círculo da vida. Por que eu fiz questão de frisar isso? Porque às vezes as pessoas que ficam aqui nos acompanhando, nos assistindo, elas também têm uma dor que elas não sabem por onde começar. E no momento em que você traz, que você percebeu, entendeu a sua fragilidade através da psicanálise, talvez seja que a pessoa esteja precisando, neste momento, sintonizar para olhar-se para os seus momentos. Porque muitas coisas nós vamos conseguir falar com um amigo, falar com um vizinho, mas tem outras coisas que não. Então, no momento em que você entra numa sessão de psicanálise para poder fazer esse olhar para dentro, você vai estar dialogando com pessoa que não conhece você, não conhece a sua realidade, e ela vai ali captar informações do seu campo. Então, não é uma pessoa que vai falar porque, eu te conheço. Então, você tem que fazer isso. Porque, primeiro, a psicanálise também, né? Ela induz a gente a pensar o que a gente precisa fazer, mas ela também não vai dar uma resposta pronta, né? Nós vamos canalizando aí e a pessoa tem que pegar no ar. É interessante falar sobre isso, para as pessoas entenderem que se está em dor, essa dor, ela tem solução. Ela tem formas de serem trabalhadas, né, para poder colocar para fora e se acolher. Olha que naturalidade que você trouxe. Eu pensava que eu não gostava de pessoas, na verdade eu não queria ser rejeitada. E poder falar dessas nossas dores dessa forma tão natural é porque houve uma movimentação de dentro para fora. Né? Porque se alguém falasse com você, talvez você não entenderia ou não concordaria. Você precisou de entrar no seu processo, perceber o movimento que estava acontecendo para você movimentar. E tá tudo bem, né? Porque tudo tá sendo encaminhado do jeito que tem que ser. Sim, eu sou a rainha de dar justificativa para tudo em mim mesma, né? E aí eu acredito na minha justificativa. Então, assim, o que eu aprendi a fazer é sempre questionar. Tudo meu, eu sempre me questiono muito sobre qualquer coisa que eu boto uma justificativa ali, né? E eu acredito que se a maioria das pessoas se questionassem, eu tenho uma parte da minha educação que foi na casa espírita, eu acredito muito na fé raciocinada. Que é assim, a gente tem fé, a gente acredita no invisível e na energia e no universo, não sei o quê, mas também eu raciocino. Eu uso o meu mental para questionar mais, trazer mais questionamento, porque senão a gente estagna, né? Eu estava lembrando também, conforme eu estava pensando em como elaborar essa live para hoje, no que a gente ia falar aqui, eu estava lembrando de uma questão onde uma pessoa conhecida, ela tinha falado assim, me falaram para fazer teste de alergia. Sabe aquele teste de alergia que você fura assim com a agulha e você pinga para saber se você tem alergia a fungo, a mofo, a poeira, a não sei o quê. E aí a pessoa falou, mas eu não fui fazer não. Eu falei, ué, por quê? Pra que eu quero saber de que alergia que eu tenho? Aí eu fiquei com essa cara que você ficou também, assim, eu não falei nada, eu só fiquei olhando assim. Falei, ué, né, eu pensei comigo, né? Pra que eu quero saber de que eu tenho alergia? Justamente para na hora que eu tiver em contato com o elemento que me dá alergia, que no meu caso é poeira, então se eu entro num lugar muito empoeirado, eu passo mal na hora, eu já sei que eu não estou morrendo, eu já sei que eu não estou com rinite, eu já sei que eu não gripei, porque parece que eu vou gripar. Fecha a garganta, começa a sair, começa a doer, parece que eu vou gripar, mas eu já sei que não é uma gripe, eu já sei que eu estou tendo uma reação alérgica. Então, quando eu sei isso, primeiro que eu vou evitar contato com poeira, primeiro que se eu entrar no lugar muito empoeirado, eu tiver que ficar ali muito tempo, vou me cobrir o rosto. Enfim, eu vou ter recursos e meios para lidar com aquilo que me prejudica. Mas se eu não sei, então quando me bate uma crise de uma rinite alérgica, eu vou achar que eu tenho que tomar remédio, que não sei o quê, e que não. No entanto, se eu saio daquele ambiente que está com fungo, com mofo, ou com aquilo que me causa alergia, eu saio daquele ambiente, vai passar, ou daqui a meia hora, 40 minutos, 2 horas vai passar. Eu não adoeci. Mas quando eu não sei, eu já penso logo, putz, gripei, tô ficando doente, vamos tomar remédio antialérgico, antigripal, porque vou ficar de cama. E não é isso. Então, quando a gente conhece aquele elemento, né, do mesmo jeito a gente pode falar que, por exemplo, eu sei muito bem as coisas que me irritam.
Então, se eu sei que uma atividade é uma coisa profundamente irritante para mim, por exemplo, contabilidade, sentar e fazer acerto de contas, eu sei que aquilo me irrita, eu sei que aquilo me tira do sério. Eu não vou fazer aquilo se eu estou estressada. Primeiro eu vou ficar numa vibe boa, vou pegar um café, vou botar uma música. Pô, tô relaxada, aí eu vou fazer aquilo. Porque se eu já tô acelerada, eu já tô passando por um monte de coisa, já tô toda coisa. E aí eu vou fazer uma atividade que me irrita ainda mais, é lógico que eu vou ter né, vou transbordar ali em algum momento e vou ter uma atitude bosta. Então, se eu me conheço, se eu sei a minha dor, se eu sei aonde ela está e quando ela está ativa, eu consigo me proteger de mim mesma, eu consigo ser minha melhor amiga e me apoiar na hora que os desafios vêm. Falei pra caramba também. Não, porque é muito legal o que você fala, porque você trouxe mais uma vez um exemplo prático, né, da sua vida diária, mas eu queria também expandir, porque às vezes isso serve para lugares, às vezes isso serve para pessoas, às vezes serve para relações. Quantas vezes que nós sabemos que aquele ambiente nos faz mal, que aquela pessoa nos faz mal, e nós continuamos, permanecemos insistindo de continuar naquela relação, com aquela pessoa, naquele lugar, porque aí tá faltando essa conexão consigo mesmo, né? Esse voltar-se para dentro e entender o porquê que eu estou me colocando em uma situação que me faz mal. E muitas das vezes também não paramos para observar que sinais do nosso corpo físico vêm de alguns campos que estão dentro do nosso emocional, que não são trabalhados. É como você mesmo disse, a pessoa não quer saber do que tem alergia, vai lá e toma um antialérgico sem saber o porquê. Nós estamos fazendo isso muito tempo, em muitas coisas da nossa vida. Porque se nós temos uma dor de cabeça hoje, ter dor de cabeça é normal, tá tudo bem, né? Às vezes a gente tem dor de cabeça, mas se é uma dor que começa a ser constante, ali tem uma mensagem que tá querendo nos passar e o que a gente faz? A gente toma uma Neusa, né? E acha que tá tudo certo, que tá tudo bem. Só que ele tem um padrão dentro da metafísica da saúde, né? De muito medo, autocrítica, autojulgamento, uma pressão. E quando nós vamos adentrando mais o campo, também tem diferença se é uma dor pulsante, se é uma dor que lateja, se é uma dor que comprime. Ou seja, cada uma delas vai dizer sinais do nosso dia a dia, que se nós não irmos atrás desse entendimento, vamos continuar anestesiando a dor. E anestesiar a dor não faz com que ela deixe de existir. Vai chegar um momento que ela vai ficar gritante, aí a pessoa vai precisar parar para se ver, para se conhecer, para se movimentar. Porque a dor, ela faz isso, né? Essa é a função dela, provocar e produzir um movimento. Porque senão a gente fica estagnado, observando somente a dor e não faz nenhum movimento para sanar verdadeiramente essa dor, né? Verdade. Você tá falando isso, eu tô lembrando de um professor meu de massagem, que falando em dor, né, a massagem, eu sempre trabalhei muito com dor física, e ele ensinava isso, ele falava que se você tem uma casa cheia de obras de arte, caras, quadros, esculturas, e aí o alarme da casa toca, e você desliga porque você quer dormir, é a mesma coisa que tomar um analgésico para dor, né? A mesma coisa que não... o alarme do seu corpo é a dor. Então, quando você desliga o alarme da casa, quando ele toca dizendo que tem alguém invadindo a sua casa e você desliga porque você quer dormir, é o que você faz quando você toma um analgésico. Você vai lá e desliga o alarme, que é a dor. A dor é um alarme que o teu corpo está te dando. Então você desliga ele, e aí no caso da casa, eles vão roubar as obras de arte, vão roubar as esculturas e tudo mais de valor que tem. Quando é o nosso corpo, é a nossa saúde que vai ser roubada, né? Então eu achei muito interessante você trazer isso aqui, porque é isso, a dor é um alarme. Toda dor é um alarme. Seja uma dor física, seja uma dor emocional. E aí, quando eu não ouço esse alarme, eventualmente eu tenho a minha saúde roubada. No caso da dor emocional, a gente perde o nosso equilíbrio hormonal. De tanto sentir dor, de tanto ficar levando com aquela dor e não elaborar ela, o aparato cerebral começa a descambar, começa a haver um desequilíbrio cerebral, porque a gente se acostuma a fazer uma certa produção hormonal, o corpo aprende que aquilo é o que tem que ser,
e aí entra em desequilíbrio. E aí você começa a ficar com a saúde mental desestabilizada. E aí você precisa entrar na medicação para fazer esse reequilíbrio hormonal e conseguir tocar a vida. Então, por que não olhar para essa dor quando ela ainda é uma coisa que não dominou a sua vida, para que você não tenha a sua saúde roubada? Né? Por que não olhar para a nossa verdade e se permitir acolher sem julgar que eu estou errado? Porque quando eu não quero aceitar a verdade que está dentro de mim para comprar uma verdade que foi pré-estabelecida por uma sociedade, por uma mãe, por uma família, seja pelo que for, qualquer coisa fora não é nosso necessariamente, quando eu não me permito olhar e aceitar essa verdade, a dor vai gritar. E aí eu fico preso dentro desse julgamento, ou alheio, ou de mim para mim mesmo, que é muito pior, porque gera um conflito interno enorme, e vivo dentro de uma mentira. Eu não consigo admitir a minha própria verdade no mundo. E isso é um desperdício de vida, sabe? É muito triste, porque você vê pessoas presas dentro de mentiras e mais mentiras, porque não porque elas queiram mentir, mas porque elas não conseguem admitir para si mesmas aquilo que elas realmente querem. E aí, quando você ouve, você pensa nisso com carinho, né? E aí você lembra daquela parábola: só a verdade os libertará. Não uma verdade que está na Bíblia, não uma verdade que está escrita em algum lugar ou que alguém vai te contar. A verdade que está aqui dentro. A verdade que liberta, a verdade que cura, é a verdade da minha integridade, do meu pensar, do que eu sinto, do que eu quero de verdade viver. Ah, então vou chutar o balde, não vou ligar para ninguém? Não, não é isso. A gente tem que respeitar o próximo. Mas a gente tem que respeitar a gente também, a nossa verdade, e buscar acordos saudáveis dentro da nossa verdade, porque sem isso não tem vida saudável, não tem equilíbrio, vai ter neurose atrás de neurose, desentendimento atrás de desentendimento e uma vida muito insatisfeita, né, Ju? Sim, com certeza. É essa conexão da nossa essência que você disse, que ela é fundamental para dar vibração na nossa vida, o nosso pulsar do querer viver. Porque muitas pessoas que se pegam desmotivadas no seu dia a dia, não conseguem fazer o movimento que dizem que querem fazer, é porque perdeu de alguma forma essa conexão com a sua própria alma, com a sua própria essência. Então fica precisando se moldar a uma coisa que não gosta e que não quer, então não consegue também evoluir, não consegue fazer ali a virada de chave que tanto espera dentro do racional. Por quê? Não há campo de vibração dentro daquela potência. Se não há campo de vibração, a coisa não se materializa. Por isso que está aí olhando para nossas verdades, ainda que doa, né? Como é a chamada da live, olhar para as nossas verdades dói, mas não vejo uma outra forma de conseguir lidar com a dor, a não ser primeiro olhando e reconhecendo que ela existe. Ninguém consegue fazer um movimento de uma coisa que não sabe que tem. Então, como é que nós vamos começar a observar isso no nosso dia a dia? Eu estou satisfeito com o que eu faço? A minha vida, as minhas relações estão fluindo bem? O que eu gostaria de conquistar está sendo de acordo com aquilo que eu estou me planificando? O que eu estou ofertando está de acordo com aquilo que eu estou recebendo? Começar a observar os sinais que a vida vão te dando para que você comece a perceber, de forma crítica, como a Dani disse, né? O que faz ou não sentido. Porque às vezes as pessoas têm até dificuldade de entender que não estão dentro da própria verdade. E isso é fato. Nós vemos muito isso dentro das sessões da psicanálise, principalmente, quando as pessoas se desconectam da própria essência, entram em dor e não sabem o que gostam. Fizeram tanto o que disseram que tinha que para alguém que não sabe mais o que gosta. Perdeu o brilho nos olhos, perdeu aquela força, aquela potência da vida. E aí o que acontece? Entra no estado depressivo, entra no estado de ansiedade, entra em uma crise de pânico. E muitas das vezes pode até mesmo ser medicado e taxado como esquizofrênicos. Porque a alma pulsa e pede uma coisa. Aí nós vamos lá e materializamos e realizamos outra. Aí dá um curto-circuito de informações. Começamos a brigar com o nosso interno. Exatamente. Eu viro um vendedor diferente para cada pessoa no meu caminho. Porque quer tanto agradar a todo mundo e ser aceito por todos, que aí a pessoa sequer
ela não consegue nem se posicionar, né? Para um é uma coisa, para outra é outra, para outra é outra, e aí a pessoa cai nesse ciclo vicioso que ela simplesmente vai indo e vai fazendo aquilo para tentar agradar todo mundo e aí se abandona. Quando eu digo sim para todo mundo, eu estou dizendo não para mim mesmo em algum momento, né? Não dá. Então, é isso, é aprender a dizer sim para si mesmo e um pouco de não para os outros. Negociar uns não de vez em quando, mas a pessoa que mais tem que ouvir sim sou eu de mim. Eu tenho que ser o maior apoiador de mim mesmo. Eu tenho que ser o meu verdadeiro eu. Eu tenho que ser a minha versão mais original de mim mesma, né? Se eu não sou uma versão original de mim mesma, eu estou sendo massa de manobra. Eu estou sendo uma cópia, eu estou sendo um molde. Que molde é esse? Né? A gente falando de novo, voltando na live que a gente teve do jogo, né? Se eu não estou jogando a bola, eu estou sendo a bola. Tem alguém me jogando, tem alguém me conduzindo. Né? Então, que verdade é essa que eu estou seguindo, aonde não é a minha? Então, eu estou comprando alguma verdade externa como absoluta e vivendo todos os julgamentos dentro dela. E deixo de fazer aquilo que eu realmente estou com vontade de fazer. Porque, uma pessoa decente tem que ser assim e tem que ser de tal jeito, né? E aí você entra naquele esquema de saiu da escola, tem que formar na faculdade, aí tem que estagiar, tem que arrumar um emprego, tem que casar, tem que ter filho, tem que comprar casa, tem que... E aí se você sai disso, se você não quer viver nada disso, mas vive isso, tá sempre numa dor eterna, a dor não acaba nunca. Porque eu tô preenchendo todas as lacunas, estou fazendo tudo aquilo que me disseram que eu tinha que fazer, mas eu não estou encontrando o raio da felicidade. Por quê? Porque comprou uma felicidade que não é sua. Aceitou um molde de uma felicidade, está sendo jogado para um molde de felicidade que não tem nada a ver com aquilo que está dentro do seu coração. Faz sentido para você, Ju? E isso gera dor, né, Dani? Isso gera muita dor, porque acaba que a pessoa precisa de começar a criar personagens, como você disse. Às vezes eu preciso de ser assim num ambiente, preciso de ser assim em outro ambiente, assim em outro ambiente, por quê? Eu não me permito ser eu. E no momento em que eu não permito ser eu estou negando a minha essência, a minha própria vida, em detrimento daquilo que o outro espera que eu seja. Já pensou que difícil você ter que suprir todas as expectativas que as pessoas colocam em você? E isso também vale uma reflexão pra gente. Às vezes, o tanto de expectativa que nós também vamos colocando no outro. É um peso muito árduo. Porque cada pessoa vai olhar e vai esperar algo de alguém. Então, trabalhar as nossas expectativas é um caminho muito interessante para evitar dor. Para não ficar gerando todas essas expectativas, né, tanto do interno quanto do externo. Então, olhar para si sem esses personagens, sem criar esses personagens, é fundamental para viver verdadeiramente a sua própria essência, olhar verdadeiramente para a sua dor e começar com essa ação do acolhimento. Porque se você mesmo não se acolhe, como você vai esperar que o outro faça por você? É não terceirizar as responsabilidades, né, Dani? A gente fala tanto disso. É bem isso mesmo, não terceirizar as responsabilidades. Exatamente, né? Que se eu não faço por mim, eu vou estar sempre querendo que o outro vá lá e faça e preencha aquele vazio que está dentro de mim, e aí vai estar sempre eu vazio e o outro vazio também. Então fica uma coisa meio capenga, né? Uma coisa meio sem sentido nenhum para ninguém. Como dizia um professor meu, quando é assim, 1 mais 1 igual a 1. Quando é assim, quando são duas pessoas que não estão inteiras, 1 mais 1 igual a 1. Quando as duas pessoas estão inteiras e cada um fazendo a sua parte, né? 1 mais 1 igual a 3. Porque aí as partes vão se somando, vão gerando um ciclo virtuoso, onde cada um está íntegro com aquilo, manifestando aquilo que está dentro de si, manifestando aquilo que está dentro do coração, dentro daquilo que acredita, dentro daquilo que sente que é a sua verdade, trazendo essa integridade para a sua vida, e aí sim o fluxo do universo vem de acordo, vem facilitando, vem abrindo os caminhos para a pessoa. Agora, quando eu estou ali
sem elaborar aquilo que me incomoda, porque eu preciso atender a expectativa que me foi imposta para agradar pai, para agradar a mãe, para agradar o protocolo XPTO daquilo que dizem que é o ideal, eu me perco de mim. E uma vez que eu me perco de mim, eu me desconecto do universo, eu me desconecto de todos os sinais, eu me desconecto da espiritualidade, e aí eu não encontro o meu projeto de vida. Eu vou estar andando, vagando aleatoriamente sobre qualquer sombra, sobre qualquer coisa, qualquer migalha, achando que é uma grande coisa. Né? Apegado a pequenas coisas, sem conseguir olhar para o macro da vida, sem conseguir olhar para a grandiosidade que a vida tem para nos trazer. Apenas preso numa dorzinha por conta de um orgulho. Né? O orgulho que eu falei que eu sou assim, eu falei que eu ia ser uma grande advogada e eu não posso abrir mão disso. Né? Tá tudo muito atrelado a esse orgulho, esses julgamentos todos que nos prendem a esses padrões comportamentais que não tem nada a ver com aquilo que eu quero para mim. É preciso muito trabalhar o orgulho. Eu acredito que a chave está muito nisso. Porque esse orgulho, eu falei que eu ia ser advogada para todo mundo, então eu tenho que manter a minha palavra. Né? E aí a pessoa fica ali na birra, fica ali no quero, porque falou que um dia ia. Então eu não posso descer da minha tamanca de doutora para ser terapeuta holística, entendeu? Aí isso é orgulho puro, mal usado, em desequilíbrio. Então, ou então a pessoa que se sente o cocô do cavalo do bandido, que precisa fazer tudo para agradar todo mundo, ela vai ficar ali desesperada, né? Que se eu fizer aquilo que eu realmente quero, eu vou ser abandonada. Se eu fizer aquilo que está dentro do meu coração, não vão ficar do meu lado. Então eu fico ali comendo aquela bosta, fazendo aquilo tudo do jeito que eu não quero, pelo medo de... Então, assim, é tanto um orgulho mal usado quanto bem, né? O orgulho para mais quanto o orgulho para menos. É onde está a chave para conseguir fazer essa virada de jogo. De sim, eu mereço aquilo que está dentro do meu coração. E se não quiser ficar comigo, tudo bem. Porque eu vou estar comigo. Eu não preciso dar conta daquilo que eu falei há 10 anos atrás que eu ia fazer. Mas quando eu quero sustentar aquela imagem de 10 anos, imutável, intransponível, do sucesso da advogada, aí eu me abandono. Porque o meu coração, nesse momento, está a fim de treinar para as Olimpíadas. Faz sentido para você, Ju? Sim, e o que eu percebo também é essa questão, quando isso é delegado que está no externo, essa questão dessa resistência é uma coisa. Agora, quando está dentro da gente, é outra coisa. Porque o externo eu posso simplesmente ignorar e sigo minha vida, e vida que segue. Agora, quando está internamente, e quando isso está internamente, que ainda a pessoa não percebeu que o universo está ali querendo dialogar com ela, mostrar para ela outras oportunidades, outras possibilidades, mas ela se fecha a isso. Aí eu percebo que é um pouco mais complexo. É uma coisa que precisa de uma maior movimentação que vem de dentro para fora. É essa conexão com a alma. Quando eu estou feliz, estou vibrante, estou dentro do meu prazer, eu estou conectada com o meu propósito. Agora, se eu não estou vibrando, se os olhinhos não ficam lá brilhantes naquilo que eu estou me movimentando, é um sinal para prestar atenção se eu quero fazer de fato, porque é da minha essência, é o que eu estou pedindo de dentro para ser feito, ou se é simplesmente uma movimentação para agradar o externo, porque eu tenho que. Acredito que essas reflexões nos ajudam muito. É um termômetro que vai ali dar uma diretriz de onde precisa de ser feito esse movimento. Porque às vezes pode ser na profissão, às vezes pode ser no lazer, às vezes pode ser dentro da família, às vezes pode ser no trabalho. Ali vão ter situações para que você perceba se está em conexão com a sua alma, verdadeiramente. Porque aí, quando nossa alma está bem conectada com aquilo que nós somos, a nossa essência, está tudo juntinho, de acordo com o que, né, seria o equilíbrio, vamos assim dizer, sofremos menos. Porque quando entramos em desequilíbrio, que nós queremos uma coisa e fazemos outra, pensamos uma coisa e falamos outra, sentimos uma coisa e materializamos outra, começa a desarmonia dentro do ser.
E essa desarmonia vai abrindo brechas, vai abrindo margens para que outras situações não tão agradáveis assim comecem a acontecer. Nós vamos baixando a nossa imunidade, nós vamos baixando a nossa frequência, a nossa vibração, e com essa queda de frequência de vibração energética, instalam-se as doenças no corpo físico. Por isso que essa conexão de alma, ela precisa de ser genuína. E embora pareça ser algo difícil, não é. Quando eu silencio a minha mente e escuto o meu coração, eu estou em conexão com a minha alma. Conectada com a minha alma, as coisas começam a fluir de uma forma assim que parece mágica. Na verdade, não é. Eu deixei o controle e entrei no fluxo da vida. E no fluxo da vida não precisa de se fazer força. Simplesmente flui. Né, Dani? Exatamente, né? Porque a gente acaba, muitas pessoas, pelo menos, acabam não dando mais ouvidos, né, para aquela voz que está dentro do coração ou dentro da cabeça delas, que carrega aquele grito daquele sonho que está dentro dela, pulsando ali. Nenhum sonho que está dentro da gente está ali à toa. Nenhum sonho, nenhum impulso grandioso que te faz vibrar amor dentro de você quando você se vê, quando você pensa que você está fazendo aquilo, nada está ali à toa. Não é por acaso que você tem essa vontade, que aquilo te traz felicidade, e tantos insistem em simplesmente não ouvir isso, achar que isso é besteira, não se apoiam. Pessoas que queriam compor música, que queriam cantar, e que abandonam isso, e aí ganham dinheiro e estão ali, mas não consegue se sentir satisfeito, tá perdido, tá igual cego em tiroteio, porque não tá ouvindo a voz do próprio sonho. Não está ouvindo aquele impulso que está dentro de si, que está direcionando, que está querendo fazer algo maior, né? Está querendo trazer algo maior para o mundo, mas não, eu não vou ouvir isso porque, de novo, o orgulho, pode ser que não me aceitem, pode ser que não gostem de mim, pode ser que a minha mãe vai me criticar e não vai achar legal, então eu vou ser advogada mesmo porque é aquilo que esperam de mim. E aí não ouve essa voz do sonho, não ouve essa voz que está no coração, gritando aquilo que é importante de verdade para a essência. A essência está ali te falando o que é. Mas se você não quer olhar, você vai entrar no processo de dor. E aí vem a doença, e aí vem os desequilíbrios, e aí volta para todo aquele sistema que não funciona, que não anda, porque não é a verdade que está dentro de você, é uma verdade que alguém trouxe. Justamente. E aí fica essa vida estagnada, né? Essa coisa mais ou menos que não vai nem para frente nem para trás e a pessoa não sabe por quê. E essa falta de conexão consigo mesmo. Eu fiz um atendimento na semana passada, dentro desse caminho, né, do Logia, para ver o mapa e os campos de frequência vibratória da pessoa. E no caminho dela, na psique dela, era o mesmo número, tinha essa coisa da riqueza, da abundância, da prosperidade, da busca, né, de querer viver, vamos assim resumir. E ela estava negando isso, ela estava se contraindo. Parou no atendimento psiquiátrico, está tomando remédios fortíssimos, porque ela teve um surto. E eu perguntei para ela, né, de que se tratava o surto. Ela falou assim, eu não sei, eu não entendi, porque eram umas manias de grandeza. Eu queria estar jogando numa seleção, eu queria fazer isso de forma extraordinária, eu queria fazer não sei o quê, e ela negando tudo isso. Ou seja, ela entendeu, ela percebeu que ela se formulou com essa estrutura para buscar tudo isso. Então, ela tem a potência necessária. No momento em que ela nega, isso vai para algum lugar. E o dela foi num surto psicótico. E aí ela entendeu o que estava acontecendo com a vida dela. Ela estava negando a própria essência. Dentro de um surto, a psique dela se manifestou. A essência dela se manifestou. Você veio aqui para fazer essas conquistas, para poder galgar outras coisas, para poder vencer os próprios obstáculos, e você está negando a sua essência. Ou seja, quando a alma começa a gritar, o movimento precisa de ser feito. Porque existem muitas outras pessoas nessa mesma frequência nesse momento. Que a alma pede alguma coisa, que o coração sentir pede alguma coisa, a pessoa reprime e faz outra. Essa repressão, em algum momento, ela vai startar em algum processo. Seja no físico, seja no emocional, seja no racional, ela vai gritar, falar, olha para mim.
E por E quê, né? isso, se Por não que for esperar? olhado, outras situações vão acontecendo. Oi? Exatamente. Por que esperar, né, a dor gritar tão alto, né? Por que esperar chegar num surto psicótico ou numa ausência de saúde para finalmente olhar para essas coisas tão densificadas, né? Porque é sutil. A dor tá ali doendo, tem o incômodo. Não adianta querer negar, fingir que não tá vendo, tomar o analgésico e seguir em frente como se nada tivesse acontecendo. Porque não é real, não é verdadeiro. A hora que você estiver dentro dessa verdade, você sabe. Porque também não quer dizer que, eu vou descobrir a minha verdade e todos os problemas estão resolvidos e nunca mais. Não, não é isso, né? Porque tudo é mutável, é um universo que tudo vai mudando o tempo inteiro e a gente vai crescendo e a gente vai somando possibilidades e somando habilidades dentro de nós e as nossas vontades vão mudando também. Então, conforme tudo isso vai acontecendo, eu vou desenvolvendo novas maneiras de ser, novas maneiras de estar. Eu não fico engessada naquilo que eu era um dia. Nossa, congelou. Dani, Voltei, tô aqui. Tô aqui. Eu tava agora na te dúvida ouço. se eu tava falando sozinha ou se foi só a sua internet que caiu. Então, até me perdi Você aqui. que pra mim desapareceu. Eu continuei na tela e você desapareceu. Ih, então deve ter caído para todo mundo. O que que eu tava falando? Você lembra? Porque eu já me perdi. Porque cortou. Na hora que você estava falando, cortou. Tá tendo um delay de timing aqui, mas. Ai, nossa, até me perdi agora. Mas é isso, não precisa esperar tanto para essa dor, né? Não precisa deixar densificar tanto, porque ela vai estar ali doendo, vai ter um incômodo. Então, por que não olhar para esse incômodo enquanto ele é pequeno? Por que esperar quebrar a telha no dia da chuva para entrar uma cachoeira na casa? Né, por que não consertar a goteira enquanto está só ali a umidade caindo, né? Por que a gente tem que deixar a emergência acontecer para ser uma dor tão gritante para ir lá resolver? Por que não resolve quando já vem os pequenos sinais, né? E olhar para essa dor sim e acolher que ela está ali e procurar fazer esse movimento enquanto está tudo mais ou menos fácil de movimentar. Porque antes do surto psicótico é mais fácil. Vai doer, incomoda, é chato ter que admitir certas verdades. Nossa, estou sendo hipócrita aqui, estou vivendo uma vida que não tem nada a ver com o que eu quero. Mas por que não fazer isso aos 20 e pouco, 30 e poucos anos, do que viver uma vida inteira, como eu já vi gente de 60 anos já se aposentando, falando eu odiava meu trabalho, vivi uma vida inteira fazendo essa bosta que eu não gostava. Pra quê, gente? Pra que desperdiçar uma vida em dor? Só né? Só porque eu me formei, tenho diploma, então agora eu tenho que exercer isso. Pra quê viver essa dor se a gente consegue, de uma forma estruturada, planejada, fazer um movimento para viver uma vida com mais prazer, com mais satisfação, dentro daquilo que tem a ver com o que está dentro do seu coração, que está dentro do seu projeto de vida, né, Ju? E às vezes eu percebi nessa pessoa, né, que fez a consulta, ela vem num padrão de rigidez familiar muito forte. Então ela achava até errado ela querer galgar outros patamares. De fazer essa movimentação para ela era algo errado. Eu falei, não é errado, é a sua essência. Se você quer, tá tudo certo. Mas olha só, para quebrar esses padrões rígidos que vêm toda de uma sociedade, de um padrão familiar, não é uma tarefa muito simples. E às vezes precisamos sim de olhar para isso, assumir que isso está dentro de mim e se posicionar. Porque não tem nada de errado. Ela falava assim, mas todas as vezes que eu faço um movimento, taxam como se eu tivesse sempre insatisfeita, ingrata. E na verdade, não é isso, é porque eu alcançava e depois eu sentia, queria ir me aprofundando e queria ir me aperfeiçoando para poder avançar. E tá tudo bem. Mas como que ela ia conseguir se permitir, se sendo que no entorno dela, grande parte das pessoas diziam o contrário. Como que a pessoa não ia entrar num surto desse jeito, em briga interna? Porque quando a pessoa continua nesse padrão dessa lealdade ao clã, às vezes ela não consegue de fato fazer a movimentação sozinha. Sim. E aí ela reprime todas as emoções, ela reprime as situações porque ela também não sabe como lidar.
E a trajetória era de grandes conquistas. Falei, poxa, mas que legal, você não se orgulha disso? Tá tudo bem você se orgulhar disso, é o seu trabalho. Você conquistou tudo isso. E não tem problema você querer conquistar mais. Isso não tem nada a ver com a gratidão. Não tem nada a ver com a gratidão. Muito pelo contrário, você sendo grato, você vai honrar os seus conhecimentos e quer colocar a serviço tudo aquilo que você conquistou. E tá tudo certo. Mas, quando esse padrão de rigidez familiar ele é tão forte, é muito difícil de fazer o movimento, mas ele é possível. Mas para se fazer o movimento, você precisa desconectar verdadeiramente com a sua essência e primeiro fazer essa aceitação de dentro para fora. Olha, tá tudo bem. Se vocês acham que sou ingrata, eu sou ingrata mesmo, mas eu quero. E eu vou fazer o movimento. Agora, para se bancar, aí que é o problema. Porque no momento em que você se conecta com sua alma, você sabe o que você quer, você já não é mais o que não sabe. Vamos falar assim, o inocente, não sei o que eu quero. Agora você sabe o que você quer. Então a sua cobrança interna tende a aumentar, porque você já sabe o que deseja. Aí tem que começar a criar estratégias para movimentar. Porém, contudo, todavia, primeiramente aceitar a sua própria verdade. Exatamente. Ainda que a sua verdade seja: a minha família me acha ingrata, eu discordo da minha família, eu respeito, e por eu honrar e ser leal a eles, leal é uma coisa, né? E honrar é outra. Leal, você vai repetir os padrões sem questionar e vai reproduzindo aquilo até de forma inconsciente. E quando você honra, você vai dar o seu melhor. Não melhor do que ninguém, mas o melhor que você pode fazer. Porque ali você vai estar ajudando a libertar vários padrões dos seus descendentes. Eu estou nesse movimento agora. Eu moro numa cidade em Minas Gerais, Ouro Preto, que teve a exploração do ouro muito forte, muito intensa. Vieram vários escravizados para cá. E na região, muitas vezes as pessoas não sabem da importância do negro na história, da importância de toda a movimentação de ouro que teve aqui na região. E tem medo e preconceito de vários temas que vão envolvendo aí a negritude, né? Principalmente as religiões de matriz africana. Eu entrei neste estudo de conhecer, porque ainda que eu não precise expandir esse conhecimento externamente, eu cortando em mim, eu não vou mais contribuir para que isso permaneça dentro do meu seio familiar. Porque de agora para adiante, os meus filhos vão ver de uma outra forma, vão ter outro entendimento, vão ter uma outra abrangência. E assim eu estou colaborando com o todo. Às vezes o que nos falta é justamente isso. Olhar para nós mesmos, para nossas raízes e entender, isso eu quero levar da minha família. E isso já não faz mais parte de mim. Eu deixo com eles, eu agradeço, eu honro todo o meu clã, eu honro toda a minha família, mas esses padrões de comportamentos, eles não me pertencem. Porque também foram herdados. Só que foram herdados no momento que havia uma ignorância, né? Do ignorar mesmo, de não saber. Hoje nós temos acesso a vários conhecimentos. Aí eu vou trazer a fala da Dani de novo. Que além do conhecimento, nós precisamos de ativar o nosso posicionamento e olhar crítico. Será que faz sentido o que eles estão dizendo? Será que é assim mesmo? Para não continuarmos reproduzindo os padrões de racismo, de preconceito e às vezes disfarçados de piada, inclusive. Será que faz sentido para mim? Porque às vezes também não precisa nem chegar na faixa do racismo, do preconceito. Às vezes não precisa, às vezes é uma coisa mais simples mesmo do que isso. E será que isso faz sentido para mim? Será que o modelo de felicidade da Jo é o modelo de felicidade que vai fazer sentido na minha vida? Porque a gente não precisa nem chegar nessa faixa, que a gente já sabe que a humanidade precisa se livrar disso. A gente pode ir para coisas mais suaves também, nada contra falar sobre isso, mas assim, não precisa ir tão longe. É simples a coisa. Isso faz sentido para mim? Porque o que a gente tem que honrar, que sim, a gente tem que honrar a família, a gente tem que honrar todas as classes e todas as etnias e todos os sexos, mas o que eu realmente tenho que honrar é isso que está dentro do meu coração, é a minha essência, a informação que o meu sentir traz para mim. É isso que vai fazer sentido na minha vida. É essa dor que eu tenho que olhar. Eu preciso ouvir essa dor falando e entender qual é o sinal que ela está trazendo para mim, para saber qual movimento fazer. Porque se eu não olhar para isso, a dor vai piorar e a inflamação vai aumentar. E aí eu vou entrar nesse loop de ficar preso dentro de uma caixinha que não é minha.
Justamente. Você fala assim, né, que não é tão, como é que você falou, não é tão profundo, não precisa ir nesse profundo, né? Então, é porque às vezes é uma realidade que ela nem está no tão profundo assim, né? Às vezes é É muito uma mais realidade que suave. acontece Às vezes é isso, bem, assim, você já tem bem a casa, naturalmente. você já tem a casa, já tem a família, já tem o marido, tá com o diploma na mão e não tá satisfeita por quê? Às vezes tá tudo certo, né? A pessoa tá com tudo ganho, mas a dor tá ali, e aí? Não vai olhar? Justamente. Vai fazer vista E grossa a pra dor dói, isso? né, Dani? E a dor dói. Independente que dor seja, não existe dor grande, dor pequena. Não existe, ai, você está chorando por isso, essa é a sua dor? Sim, é a realidade de cada um. E aí assumir essa realidade é colocar-se no seu devido lugar, no seu devido assento, né? Porque é muito fácil também calçar um sapato que não te pertence para falar sobre esse sapato, sobre esse caminhar. Então, quando sentamos na nossa cadeira e vamos vendo nossa caminhada, a gente fala com propriedade do lugar que nos cabe. Aí a gente para de ficar reproduzindo o que ouviu falar, o que ouviu o outro dizer. E a gente começa a reproduzir as nossas próprias histórias, as nossas vivências e as nossas vidas, né? Que vem aí de pontos que são reais, não são coisas imaginárias. Enfim, é muita coisa, né, Dani? Sim, mas é isso, né? Espero que a gente tenha trazido com essa live um pouco mais de consciência com relação à importância de olhar assim para essas dores, de admitir que essa dor tá ali, que ela precisa ser vista, que ela precisa ser acolhida, porque a gente pode mentir para todo mundo, mas a gente não pode mentir para nós mesmos. E quando a gente acostuma a mentir para nós mesmos, a gente se perde. E aí não vai ter sinal do universo que eu vou conseguir ouvir. Porque o universo se conecta através do que está dentro de mim. O universo traz os seus sinais e a indicação do próximo passo a dar através daquilo que está dentro de mim. Então, se eu me desconecto da minha própria verdade, eu me desconecto do universo e aí nada mais vai fazer sentido. Né, Jô? Espero que Isso todos aqui aí. tenham gostado. Obrigado pelos corações, pelos likes. Espero que tenha somado para vocês valor. O objetivo aqui é trazer isso. A gente adora estar aqui com vocês. Então, o pessoal que está assistindo, vai lá, segue a Jo, dá um like, porque ajuda muito a gente a sentir que a gente está no caminho certo. E nos vemos de novo na próxima semana. E aí sim, na quinta-feira, 7 horas da noite, que é o nosso bate-horário oficial. Essa semana a gente adiantou pelas questões da agenda, né, Jô? Espero que tenha sido Isso. bom para todos. Obrigado, Giane. Agradeço aí. Regiane, querida. Que bom que somou para você. E estaremos aqui de volta semana que vem com mais um Direto no Ponto. E eu quero Passando. convidar também, Dani, as pessoas que me seguem, que ainda não são seus seguidores, para que vão lá na sua página para curtir, para seguir. Tem muito conteúdo de qualidade, muito bacana. E agradecer aí a todas as pessoas que estiveram conosco, todo o carinho, né, das quintas-feiras, que hoje foi na quarta. E também, se quiserem deixar algumas sugestões de tema, que gostariam também de ver a gente conversando aqui no olhar terapêutico e também de experiências, será muito bem-vindo também as sugestões de vocês. E é isso aí. Muito obrigada e uma boa noite. Boa noite, gente. Uma ótima semana a todos. Tchau, tchau.